Como a multidão que creu em Jesus cresceu muito, então foi necessário que os discípulos eles separassem alguém para que atendesse a multidão. E então ficou alguns para a pregação da palavra e outros foram separados para atender a multidão, o povo, mais necessitado. E um desses escolhido foi Estevão. Estevão foi um homem cheio de fé e poder, fazia grandes milagres e maravilhas entre o povo. Então eles levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada Sinagoga dos Libertos e dos Sirineus e dos Alexandrinos, e todos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Aqui o que está relatando aqui, eles não eram capazes de resistir à sabedoria e o espírito que com ele falava. Então muitos aqui que ciumaram de Estevão disputavam com ele sobre sabedoria e entendimento da palavra de Cristo. E é claro que o Espírito de Cristo em Estevão sempre estava à frente. Então eles subornaram homens que disseram: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então essa é a forma daqueles que não conseguem disputar com a verdade, ir para o lado errado, fizeram aqui, subornaram homens, inventaram mentiras a respeito de Estevão. E eles incitaram o povo, os anciãos e os escribas, e vindo sobre ele, agarraram-no e levaram ao conselho. E apresentaram falsos testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Então essa foi uma forma que aquele povo ali que se revoltara com Estevão achou para que pudesse calar a boca de Estevão. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Aqui o que ele está relatando é o que Jesus ele fala para, se não me engano, Pedro, pode ser que eu esteja errado, que não ficará pedra sobre pedra. Realmente ali Cristo estava antecipando o que aconteceria com Jerusalém, 70 anos após a morte de Cristo. E o que estavam assentados no conselhos, fixando os olhos neles, viram a sua face como a face de um anjo. Estevão estava tomado pelo Espírito de Deus. Então é claro que ali traz ciúmes perante os homens. Então aqui tem uma discussão muito grande, sobre Abraão, Jacó, Moisés, uma discussão muito grande. Tem até relatos sobre Salomão. Então eu vou pular lá pro verso final, que é o verso 54. E eles, ouvindo essas coisas, que são esse diálogo grande que eles tiveram, ouvindo essas coisas, cortou-lhes o coração e rangeram os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. Esse relato só está aqui no livro de Atos. Esse relato que Estevão viu Cristo à destra de Deus em pé. Não, pode ser que eu esteja errado, mas pelo que eu sei não tem na Bíblia, só está relatado aqui. Estevão vendo Cristo em pé. João, se não me engano, ele vê Cristo à destra de Deus, mas em pé só Estevão. Estevão estava cheio de glória de Deus, E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra Estevão. Expulsando da cidade, o apedrejaram.
E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo aqui, no caso, é o Paulo, né? É o Paulo que depois, quando Cristo aparece para ele se converte. E eles apedrejaram Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. Olha só as palavras de um homem cheio do poder de Deus e de entendimento da sua palavra. Ele, mesmo ele sendo apedrejado, sabendo que ali aquele ato que estava fazendo com ele não era correto, né? Que foi uma armação que fizeram com ele, mas mesmo assim a sua misericórdia foi grande com aqueles que estavam fazendo esse ato com ele. Então ali Estevão, cheio do Espírito de Deus, cheio de Cristo, ele viu o lugar que esperava ele, que estava aguardando, que era a glória de Deus, Cristo olhando para ele. Mas ele teve misericórdia e pediu para que o pecado não caísse sobre esse. É um relato também de Cristo. Cristo, quando está na cruz, né? Ele pede que eles não sabem o que fazem, né? Pede misericórdia para eles. Este relato de Estevão faz-nos compreender o quanto nós devemos estar próximo a Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo ele habita em nós, ele nos guia, não importa o que nós enfrentamos, não importa o que são levantados falsos testemunhas contra aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o que prevalece é sempre a verdade de Cristo, é a verdade do Evangelho.